Você já reparou como é quando alguém fica obcecado por um assunto? É todo dia falando a mesma coisa. Pode ser o time do coração, o carro dos sonhos ou aquele filme que nem estreou ainda, mas a pessoa já decorou o nome do elenco, o trailer e até a trilha sonora. É aquele seu amigo que só fala do Grêmio, do Camaro Amarelo ou do novo Vingadores 9, a volta do multiverso inclusivo. Pois é, agora imagine esse nível de obsessão, mas vindo direto da Casa Branca. Donald Trump acaba de defender Bolsonaro pela terceira vez seguida. 3 dias, 3 entrevistas, o mesmo recado. O que estão fazendo com o Bolsonaro é uma vergonha. E mais, deixou claro que não vai mudar de assunto tão cedo. Ou seja, se Lula e Xandão achavam que isso ia passar rápido, como uma nota no Jornal Nacional, podem ir tirando o jeguinho da chuva bolivariana. Trump já entendeu o roteiro e não vai sossegar enquanto o Brasil parar de brincar de pré-estreia da Venezuela. Porque para ele o assunto é sério. E ele vai repetir todo dia, todo microfone, toda a rede social, até que o regime pare de ensaiar a ditadura e comece a respeitar o povo. E Bolsonaro. Cada vez mais brasileiros estão vivendo com medo. Medo da crise econômica, da violência, da inflação que corrói o salário e da censura nas redes sociais. Tudo reflexo direto do governo do PT. A sensação de insegurança e falta de liberdade tem feito muita gente buscar um novo começo num país que oferece tudo o que o Brasil está perdendo, os Estados Unidos. E se esse também é o seu caso, você tem que fazer isso com responsabilidade. Com as novas regras do governo Trump, o processo para conquistar o Green Card ficou mais exigente. E só uma empresa séria pode te guiar com segurança. A IUSA é referência no mercado de imigração, com anos de experiência, milhares de clientes atendidos e um compromisso real com o seu futuro. Além disso, é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. Se você quer sair do Brasil e recomeçar legalmente nos Estados Unidos, fale com a doutora Karine. Aponte a câmera para o QR Code ao lado ou chame pelo WhatsApp na tela e dê o primeiro passo com quem entende do assunto. Com a IUSA, seu sonho americano começa de forma segura, profissional e confiável. Enquanto Trump solta mísseis verbais em coletivas, entrevistas e posts, o governo Lula responde com cartas. Não tweets, não vídeos, não conferência de imprensa. Cartas, escritas à mão, entregues por pombo correio, quem sabe num pergaminho com lacre de cera vermelha. O fato é, o Brasil está tentando negociar com um rolo compressor digital, usando máquina de escrever Olivetti. Então, o que eles vão fazer agora? Nos próximos dias, essa carta inclusive já está pronta, o Brasil vai enviar uma carta aos Estados Unidos via embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Então, a embaixadora vai entregar ao USTR, que é o responsável pelo comércio exterior, né? O representante do comércio dos Estados Unidos. A embaixadora vai fazer esse gesto. E o que diz essa carta, basicamente? Que é preciso manter os canais de diálogo com o Brasil, para você ter uma ideia como é difícil, como é errática essa negociação, né? Segundo, tem que marcar novas reuniões. O Brasil pedindo, então, oficialmente nessa carta para que isso seja feito. Então, essa carta vai ser assinada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Falta só o aval, né? O presidente Lula tem que dar uma olhada ali se ele concorda 100% com o teor da carta. Porque o terceiro ponto que eles vão pedir, a gente fica com uma noção da dificuldade dessa negociação. Quando houve o tarifaço em abril, dia 16 de maio, o Brasil mandou uma carta aos Estados Unidos, explicando essa questão da balança comercial, as nossas especificidades dos produtos que são importados para os Estados Unidos e tal. Até hoje não houve resposta. Então, o terceiro ponto dessa carta que será entregue é justamente cobrar essa resposta. Imagina a cena. Donald Trump no palco, luzes, plateia, microfone sem fio. Fala direto com o povo, com empresários, com a mídia. Enquanto isso, Geraldo Alckmin, o suplente da Janja que não conseguiu nem negociar com ela a vaga de vice, envia uma minuta confidencial
que ninguém sabe o conteúdo. Trecho da carta do Alckmin. Reiteramos nosso interesse em receber comentários dos Estados Unidos sobre a proposta brasileira. A proposta? Ninguém viu, ninguém sabe, nem o Lula, nem o Alckmin, nem o espírito do Celso Amorim. É como se o Brasil fosse o Ross de Friends escrevendo uma carta de 18 páginas, frente e verso, implorando para Rachel voltar. E Trump respondeu com um "We were on a break". Enquanto o Brasil atua como uma ex-desorientada mandando cartas de amor pelo correio, Trump simplesmente ignora a primeira, que foi quando a tarifa era só de 10%. E agora, com 50% na porta, a segunda carta foi enviada com um post-it. Responde aí, por favor. Trump, por sua vez, decide responder como sempre, elogiando e defendendo o Biruliro pela terceira vez consecutiva numa entrevista. Already we've brought in over $100 billion. We'll be bringing in hundreds of billions of dollars. And the tariffs really haven't kicked in that much other than automobiles and steel. August 1st is a big day. August 1st is when very substantial money comes into our country. We've made deals with a lot of great places, but we had one yesterday, that was announced. We have another one coming up, maybe with India, I don't know, we're in negotiation. When I send out a letter, that's a deal. In other words, that's a deal. They don't want to ever say that, oh, how many deals have you made? The best deal we can make is to send out a letter. And the letter says that you'll pay 30%, 35%, 25%, 20%, in one case 50%, Brazil, and because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president, he fought like hell for the people of Brazil, that I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. So, yeah, we have some pretty good deals to announce, but every time we send out a letter, that's a deal. O Laranjão basicamente parou o Brasil na rua e perguntou: Bolsonaro elegível ou uma sanção misteriosa? Sério, Trump fala todos os dias do Bolsonaro. O recado já ficou cristalino. Jair Bolsonaro elegível ou os Estados Unidos avançará ainda mais em tarifas e outras medidas. Ele fica mandando o recado, depois não reclamem. Isso porque o Laranjão disse que não era amigo do Bolsonaro. Imagina se fosse. Trump está sendo mais amigo do Biruliro do que muitos ditos aliados. O Laranjão não precisa de Bolsonaro para nada, o que permite que ele faça declarações da mais pura e genuína intuição e percepção, do fundo do coração, diferente de uma cambada oportunista que mente e trai por esporte, por pura conveniência, capaz de vender a mãe. Claro, a nova declaração de Trump fez o regime acionar o órgão de propaganda oficial. E aí entra a turma da Globo News, os X-Men da desinformação. A missão? Dizer que a culpa da tarifa é do Bolsonaro. Pois é, quem provocou Trump foi o Lula, quem censurou empresas e cidadãos americanos foi o Chandesir, mas a culpa é do Bolsonaro. Lógica do multiverso da loucura. Destaque para o escolhido da vez. O comentarista e sósia do Gonzo, Octávio Guedes, que virou praticamente um holograma do governo no estúdio. Ele aparece, fala que Lula já ganhou em 2026 e some como se nada tivesse acontecido. Essa investigação também que o governo americano abriu sobre práticas desleais tem um aspecto positivo. Bota a bola no chão e diz claramente o que precisa ser discutido, que até então era abstrato. Alexandre de Moraes, Bolsonaro, julgamento, algo que dizia respeito à soberania e não a problemas comerciais e econômicos. Agora você vê que está começando a entrar no trilho para uma discussão técnica, econômica, comercial, é o etanol, é a carne, é pirataria, etc, etc. Isso para o governo não é ruim. Aí eu ouvi hoje integrantes do governo, Júlia, cresce cada vez mais dentro do governo brasileiro a leitura de que são as big techs o principal problema, o pivô dessa crise, né, dessa crise bilateral, as big techs.
No início, havia a hipótese do BBB. Poderia ser Bolsonaro, poderia ser B de BRICS, mas poderia ser B de Big Techs, né? Inicialmente apostou-se muito no BRICS, porque a carta do Trump, o Trump deu declarações logo após o Lula se manifestar nos BRICS. E o Trump também havia falado dos BRICS. Bolsonaro, depois Bolsonaro, né, com a posição mais firme do Trump, falando especificamente do ex-presidente. Mas hoje, no governo, a leitura que se faz majoritariamente pode ser um combo, B de BRICS, B de Bolsonaro, B de Big Tech, sim. Mas a leitura majoritária que começa a se formar no governo, que se trata de Big Techs, ou seja, a regulamentação, a briga com as Big Techs, que ficou centrada no STF, e por justiça devemos reconhecer, porque o Congresso mostrou inação, o Congresso não quer tratar do assunto, então sobrou para o STF, e a disputa, o discurso de que Bolsonaro é um perseguido acaba também resvalando nessas histórias de Big Tech, porque, ora, se o STF ele não é legítimo para processar uma pessoa, um ex-presidente criminalmente, imagina para lidar com empresas estrangeiras. Então, há, no entender do governo, que a questão central de estudo, que a gente falou, farmacêutica, etc., etc., o principal problema são as Big Techs. Não sei se você também tem essa avaliação. Bem, pelo menos ele tem apoio nessa missão. Os robôs. Que robôs? Segundo o Globo, 1/3 das publicações no Twitter tentando colar a narrativa de Bolsonaro taxou o Brasil veio de meia dúzia de contas imperativas. Faz sentido que sejam robôs, afinal, a maioria dos petistas não sabe nem escrever. Além do mais, Lula e o PT são um pônei que só conhece um truque: fingir popularidade. Seja pagando militantes para ir a comícios, clonando apoiadores nas fotos ou criando vídeos com polvo de inteligência artificial, os petistas vivem essa busca infinita de fingir que Lula é popular, na esperança de que o povo engula e ele fique popular de verdade. É o fake it till you make it. Os caras não conseguem encher uma faixa em frente ao vão do MASP, mas acham que o Brasil vai acreditar que o Lula é popular sim. E para piorar, enquanto Octávio Fedes tenta convencer os 3 telespectadores da Globo News de que a culpa é do Bolsonaro, o povo já entendeu o roteiro. Uma pesquisa da Genial Quest mostra: a maioria do povo brasileiro aponta o dedo e diz que foi o Lula que cutucou a onça com vara curta. E a onça, no caso, fala inglês, tem cabelo laranja e um Boeing com o nome Trump pintado do lado. Olha a dor no olhar da ex-Chiquititas e atual namorada do Galípolo ao ver que a narrativa do PT não colou. A pesquisa Genial Quest também revela que, para a maioria dos brasileiros, o presidente brasileiro, Lula, provocou o Donald Trump ao criticá-lo durante a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro. E essa é a pergunta: Lula provocou ao criticá-lo? Ou seja, você provoca quem está sendo questionado a responder sobre esse assunto. Sim, 55%. Então, um pouco mais da metade acreditam que sim, que esse tarifaço veio num efeito do encontro do BRICS, que o Brasilzão, na presidência, haveria de ser um anfitrião, né? Não tinha como fazer em outro lugar, porque geralmente quem é um anfitrião você tem de receber no seu país. E aí, as palavras de Lula, o pessoal está achando que 55% sim, provocou. Não, 31%. E aí, olha que interessante, é maior ainda a resposta de quem não sabe ou não quis responder, 14%. Vestiu a camisa! A mulher tá toda perdida para falar, claramente com uma opinião tendenciosa, e ainda tenta desviar a atenção para os 14% que não responderam. Toda nervosa, não sabia o que dizer com esse soco no estômago. Não adiantou nada o governo pagar os influenciadores do gabinete do ódio do bem, não adiantou nada contratar robôs. Eduardo Bolsonaro voltou a avisar hoje: quer negociar? Vamos de anistia primeiro. O que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe que existem sacrifícios a serem feitos. Nós sabemos que existem efeitos colaterais e não é desejável que o Brasil sofra com tarifas grandiosas, as maiores do mundo, né, aplicadas pelo Trump recentemente. Mas a diferença do Brasil para o resto do mundo
é que o resto do mundo está sentando numa mesa para negociar economia. E o Brasil tem um conteúdo do judiciário do Alexandre de Moraes. Aos interessados em resolver o problema, a pauta número 1 de vocês é anistia ampla, geral e restrita, porque é o único caminho para se abrir uma mesa de negociação. Ah, o doce sabor da ironia. A esquerda brasileira vivia pedindo ajuda e dinheiro do governo Biden com mais entusiasmo que o Felipe Neto quando vê um homem musculoso de sunga e besuntado em óleo. Mas veja só, bastou o Trump ameaçar cortar a mesada e aplicar umas tarifas e de repente o discurso virou: Ninguém mexe com a gente, seus imperialistas! sim, meus caros, a mesma galera que até ontem acendia velas para George Soros, fazia mandala com o logo da Open Society e mandava beijinho para USAID, agora quer posar de Che Guevara da Zona Sul com CPF na receita. Mas vamos por partes, como diria a Elise Matsunaga. Durante anos, a esquerda montou com carinho, dedicação e uma pitada de totalitarismo gourmet a mais bela engrenagem de censura e repressão que o dinheiro de bilionário globalista pode comprar. Teve de tudo: think tanks, ONGs, pesquisadores independentes, com crachá da USP e, claro, os famosos agentes de checagem, ou como você conhece, o Ministério da Verdade versão 5G. Tudo isso bancado com dólares fresquinhos vindos de Washington, num plano tão bem orquestrado que faria inveja ao Império Galáctico de Star Wars. Só que ao invés de sabres de luz, eles usavam a palavra mágica: moderação de conteúdo. Traduzindo, cala a boca que você pensa diferente. O Brasil, claro, quis copiar, e copiou direitinho. Pegaram um modelo de repressão digital dos Estados Unidos e disseram: Gostei, vou levar. O judiciário então entrou em modo garçom de restaurante globalista, anotando tudo no caderninho e trazendo o cardápio completo da censura institucional. E foi assim que, com o aval do Departamento de Estado do Tio Sam e apoio VIP da elite progressista global, o Brasil se tornou um país onde liberdade de expressão é lenda urbana, tipo ET de Varginha. Mas aí aconteceu um pequeno problema. Tipo um detalhe: Trump voltou e junto com ele veio um recado escrito em caps lock: acabou a brincadeira. A USAID secou. As ONGs estão que nem restaurante vegano sem patrocínio do BNDES. Os diplomatas progressistas perdendo o crachá mais rápido que estagiário comunista atrasado. Trump foi sabotado, perseguido, censurado, acusado de tudo, exceto de comer criancinha. E olha que tem jornalista que tentou emplacar essa também. Mas sobreviveu, voltou e agora está no modo Rambo 4, Missão Brasil. Só que em vez de metralhadora, ele usa sanção comercial, porque dói mais. E enquanto isso, o regime petista se vê diante de um dilema existencial digno de novela mexicana. A. Voltar a fingir que acredita em democracia para manter laços com os Estados Unidos? Ou B. Dobrar a aposta autoritária, dar as mãos para Xi Jinping e Putin e ir morar com a censura em Caracas? Spoiler, qualquer escolha vai doer. E muito. E tem mais. O tal combate à desinformação que a esquerda vendia como escudo da democracia sempre foi espada. Espada contra conservador, contra crente, contra caminhoneiro, contra o tio do churrasco e agora, ironicamente, contra quem criou o sistema. E o melhor plot twist? A esquerda usou os Estados Unidos para interferir em eleições e prender opositor aqui no Brasil. Agora, os Estados Unidos, versão MAGA, claro, estão usando as mesmas ferramentas para derrubar o teatro autoritário do PT. Resumo da ópera? O Frankenstein fugiu do castelo e agora quer devorar o criador. Ah, e para quem ainda está achando que manter Lula no poder é um grande negócio, bom, prepare-se, porque sem patrocínio externo e com a economia afundando, manter esse Titanic vermelho navegando vai custar caro, muito caro. E quem vai pagar a conta não é o George Soros, é você, contribuinte, com IOF, ICMS, PIX tarifado e com vergonha internacional gratuita. Mas calma, respira, porque no fim toda essa esquete grotesca tem uma lição digna de final de filme dos irmãos Coen. Quando você monta um sistema de censura e opressão global para perseguir os outros, uma hora o sistema vira contra você.
E é isso, brasilinas e brasileiros. Trump está igual aquele fã alucinado que ouve a mesma música 30 vezes por dia, só que a playlist dele é Liberdade para Bolsonaro, remix patriótico. Já são 3 entrevistas seguidas e o recado é claro. Ele não vai mudar de assunto enquanto Lula e Xandão não mudarem de postura. Ou soltam o freio autoritário, ou se prepare, porque se Trump continuar nesse ritmo, as orelhas do Planalto e do STF vão esquentar mais do que air fryer de influencer fitness. E não vai ter jabuticaba que refresque. The hell is going on in Brazil? Lula is a effing joke. The guy steals, smiles, and people still clap for him. It's unbelievable. Brazil has everything to be a great country, but it's stuck with a corrupt clown running the show. You call that leadership bullshit. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.